Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 15 de fevereiro, fevereiro, já tá indo rápido, né? De 2025, agora são 11 horas 13 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, olha a pizza, já de partida e muito menos o que é um alimento. Aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Quem viu o vídeo de ontem até o final deve ter, opa, o que está acontecendo? O Daniel disse que não ia gravar no final de semana, não ia mesmo. Eu não sei nem se aqui vai pro ar, na verdade, mas por enquanto eu preciso falar nesse primeiro momento aqui. Já estou aqui mais ou menos uns 4, 5 minutos com o aplicativo ligado. Eu lembrei de um comentário de um colega que mandou ontem. Sabe teoria da conspiração? Eu adorei a convicção dele me contando a dica que ele descobriu. Um abraço pra ti, Fábio. Grande presença, obrigado pela dica de qualquer maneira. Eu acho que é muito mais psicológico, vou compartilhar com vocês agora, do que qualquer outra coisa. Mas, tu acredita? Tenha fé, dá-lhe, se agarra e dá-lhe no meio. O Fábio mandou uma dica ontem de manhã. Antes, ele já estava na rua, estava em casa ainda. Achei, no mínimo, curioso, né? Não é a primeira vez que alguém me conta, que me comenta comigo, enfim, que se toca o aplicativo do Uber ligado, se tu liga do 99, o do Uber toca em seguida, porque eles conseguem ler que o outro aplicativo tá online e daí força uma corrida ou direciona uma corrida para que tu não pegue no concorrente, né? E parece que vice-versa isso funciona também. Nunca saberemos, na verdade. Mas ontem o Fábio foi além. Ele foi além na teoria da conspiração. Eu não vou discutir nem achar que está certo, nem achar que está errado também, né? Ele disse que se tu tá com o aplicativo do Uber, ele deu exemplo. Ele estava no centro, queria ir para Canoas. O que ele fazia? Ele ligava o do 99 e direcionava o do 99 para Canoas. Deu o aplicativo do Uber e mandava a corrida para ele para Canoas. E disse que sempre funcionava. Ok, tudo certo, se funciona tá tudo certo, né? Não faz o menor sentido. Ou faz, na verdade, né? Porque hoje em dia com essas porra dessas inteligência artificial, cada vez mais nós somos apenas uns peãozinhos na mão dos grandes jogadores de xadrez, né? Bons ouvidos para isso. Pois bem, dito isto, compartilhando com vocês então a dica do Fábio, eu não me responsabilizo por ela, muito menos por qualquer coisa que aconteça com a 99. E com a Uber também não me responsabilizo por nada. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu compartilho com vocês é minha experiência, pro bem ou pro mal. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu passei, é aquilo que eu vi, presenciei, enfim, né? Nunca trouxe, talvez, ou pelo menos nunca foi a pretensão, de trazer informação, né? A informação se procura os veículos institucionais responsáveis, né? Que dê informação. Eu dou opinião, eu dou experiência, eu transmito, eu compartilho. Por que eu tô falando tudo isso? Não é nem gravar no vídeo de hoje, no dia de hoje, no caso. Não é nem gravar no dia de hoje. Porque eu já tô aqui agora uns 5, 6 minutos com o aplicativo do Uber ligado. Lembrei da dica do Fábio. Vamos ligar no 99, vamos direcionar para Canoas, vamos ver se acontece alguma coisa. Conta restrita. Minha conta da 99 tá restrita. Porque, segundo o que está escrito ali, a minha taxa de finalização é abaixo de 70%. Semana eu liguei o aplicativo e recusei e cancelei algumas vezes. Eu até comentei com vocês, fiz uma corrida que eu peguei o rapaz lá na CB e levei lá pro Moinhos. E umas 2 ou 3 ou 4, não sei exatamente quantas foram, mas assim, não passaram de 10 corridas. Não, claro que não passaram de 10 corridas. Eu devo ter aceitado entre umas 5 corridas, talvez, e ter cancelado 4 e ter feito uma. Não sei, tá? Eu não olhei, não fui atrás, não me inteirei. E segundo o que está escrito ali, a minha conta está restrita por 5 dias porque a minha taxa de finalização está abaixo de 70%. Então, se eu fizer 2 corridas, se eu aceitar 2 corridas na semana, fizer uma e cancelar a outra, aceitar e depois não fazer e cancelar a outra, então eu já sou restrito, é isso aí. Não tem um número mínimo de corridas que tu tem que... o cara, né, fez 3 corridas, cancelou 2, tá restrito por 5 dias. É isso mesmo, senhora 99? Que bom processinho agora entrava, né?
como entraria bem um processinho agora por vínculo, por tá nos obrigando a fazer essas merda dessas corridas, né? Que bom que seria um processinho agora, né? Isso aí, eles devem ter, tá bem respaldado, porque não são bobo, né? Deve ter lá um advogado de plantão só para explicar a lei. Qualquer coisa que deve ter nas entrelinhas dos, né? Dizendo que não sei o que. Mas que dá vontade, só deu a vontade, já passou. Tenho preguiça dessa coisa, né? Mas que bela hora para um processinho, né? Tacar ele lá por vínculo. O cara tá me obrigando a fazer essas corridas de merda aqui, ó. Tá me obrigando a levar pessoa molhada depois de faxina. Uma das coisas que eu cancelei, que eu me lembrei agora, aquelas duas senhoras molhadas, todas molhadas de produto de limpeza, de suor, de água, sei lá, né? Tá me obrigando, né? Enfim, só queria compartilhar isso com vocês. Minha conta tá restrita, graças a Deus. Serviu como só conteúdo o fato de eu ter ligado 99 essa semana, porque dinheiro que é bom, nada. Mas enfim, tem os colegas que defendem todos os dias. Um abraço pro William Silveira, que é um inscrito aqui no canal, que me comenta todos os vídeos. De vez em quando ele me manda umas DM lá também. E pelo que eu percebi dos comentários deles, o cara sabe trabalhar, sabe se posicionar, tá ligado no que tá acontecendo. E pra ele a 99 tá funcionando. Show de bola, legal. Tu tá encajado com a 99, tá tudo certo, né? Eu já falei isso aqui, já compartilhei, já disse o que eu acho sobre isso. Eu acho que o engajamento, a 99 funciona muito mais pelo engajamento do que o Uber, por exemplo, né? Mas enfim, tá? Então nenhuma crítica aos colegas que fazem, e se fazem estão ganhando dinheiro, que ganhem mais dinheiro ainda. Agora, toda a crítica desses aplicativos de merda, e agora vai a Uber também, que ficam nos tirando para bobalhão, que ficam nos manipulando, que ficam mexendo na nossa cabeça, que ficam que nem ontem aconteceu. O que aconteceu ontem foi algo inacreditável. Cada vez que eu parava sem corrida, vinha 60 chamadas inenarráveis, né? Que não dá nem para pensar em fazer, até vir uma que o cara acaba se fazendo por convencimento. Agora tocou a primeira, 7h93, para buscar na Cavalhada, levar para Decofal. Se for os Zafras, vai ser a primeira cancelada do dia. Bom, lá não é no Zafra, mas tá marcado errado no mapa, então eu não sei quem tá certo. Eu vou pelo mapa, porque se estiver errado e o passageiro não estiver ali, eu cancelo e ponto. Uma corrida de merda, mas pelo deslocamento eu vou tirar uns 4 pila da máquina. E se eu fizer 7h93, eu até acho que eu prefiro a taxa nesse caso. Mas enfim, a Angélica tocou no 3065 da Cavalhada, que é a sentido bairro. Daniel, estou em frente ao assunto, tá? Então ela já corrigiu a informação, então eu já vou cancelar a corrida aqui, porque a suspeita era justamente essa, que ela estivesse no assunto, só que o mapa estava marcando para eu buscar ela no lado do sentido centro, né? Que é o contrário. Então eu vou cancelar essa corrida primeiro, porque se ela está na assunto, ela deve ter compras. Agora são sábado, 11h20 da manhã, então com certeza a mulher deve ter um monte de compras. E outra, o retorno depois para eu fazer, para pegar em direção à Zona Sul, a partir daqui onde estou agora, eu teria que ir à direita, e já peguei a esquerda, enfim, vou cancelar agora e seguimos o bairro. Então vão ali, então vão se movimentar em direção, sei lá, agora não sei para onde se movimentar. Ó, tocou 9 pilas para pegar onde na Vicente Montejo aqui, para levar para Venceslau. Vamos dar agora sim. Vamos começar então, vamos buscar Jurema aqui na Vicente Montejo, em direção a Venceslau Escobar. Não peguei o número, estava em movimento, não consegui enxergar. 9 pila, uma corrida de merda também. Daqui deve dar uns 5 km para lá. E é isso, né? É aquilo que eu estou tentando falar. Os aplicativos mexem com a nossa cabeça de um jeito, ou nos deixam de molho um tempão, no prego, como diz aquele taxista, ou nos mandam um monte de desaforo até que o cara acaba aceitando porque não tem mais o que fazer, ou vai para casa mais cedo numa sexta-feira, como aconteceu comigo também, com raiva e dor na barriga de tanto. É isso, pelo jeito vai ser mais um dia complicado. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Que delícia de véia, dona Jurema. Trouxe ela lá da Vicente Montejo e trouxe aqui pra Dragarraia, da Venceslau Escobar. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou virar o celular, tá? Me perdoem. Ah, mas tem um casal ali, eu não queria ter que parecer que tô filmando um casal. Segundo um passageiro que eu trouxe esses dias aqui, eu vou virar o celular, tá?
Vou virar mesmo, valendo. Essa árvore que tem aqui, que eu acho que é um eucalipto, tá? Segundo um passageiro, não sou eu que estou dizendo, eu apenas estou fazendo uma fofoca. Essa árvore que fica bem em frente à lancheria, restaurante Sul Lanches e Porções, Venceslau Escobar. Qual é o número daqui? Não sei que número que é, mas um pouquinho antes da Otto Niemeyer, sentido bairro. Essa árvore, de novo, então, segundo ele, tem o maior tronco das árvores em Porto Alegre. Ela é bem largo mesmo, né? Bem largo. E não é de se duvidar. A gente não tem grandes florestas e tal, não tem matas. Aliás, matas tem, mas nada muito exuberante, digamos assim, nada muito espetacular, enfim, né? E não é de se duvidar que esse tronco dessa árvore seja o maior diâmetro entre as árvores de Porto Alegre. Enfim, só para encher Murcília e não passar batido. 25 pro meio-dia. Ó, tururu, deixa eu ver. Deixa eu ver o tururu. Eu perco tempo vendo tururu. Trouxe aqui pro bar a segunda véia do dia. Segunda véia delícia do dia. Delícia no sentido do austral, né? Enfim, bons ouvidos pra isso. E a segunda nota 5 do dia também. Coisa que é raro. Raro passageiro levar nota 5 aqui no meu carro, no Gaspar. Ainda mais consecutivamente, ainda mais sendo de partida. De partida, como sai de mau humor, normalmente é nota 1 só pelo meu mau humor. Nota 1 do passageiro por quê? Porque eu tô de cara. Porque eu não queria estar aqui. Enfim, mas só pra não passar batido os dois tururus que eu parei agora. Eu comecei a gravar e não sei o que, tururu, vamos ver o que era. Turubá, não tem corrida aqui agora. Então, olha, tem mais um tururu, mas eu não sei, não vou perder meu tempo agora. Um era pegar lá no final da Guaíba pra levar pro Zafra da Otto. E o outro era pegar lá em cima do morro, Curupati, eu acho, lá no começo, pra levar pra onde? Pro Zafra da Otto. Que loucura, né, tia? Zafra da Otto não dá pra ir. É um rosco lá pra entrar, pra sair, apertado e ranchou. Ainda mais esse horário. Esse horário talvez seja o pior pra se arriscar a ir ao supermercado buscar passageiro, né? E fazer compras também, né? Fazer compras também. Pensa, todo mundo saindo de casa, levantando no sábado e indo pro super fazer as compras do final de semana. Pra fazer o almoço do sábado e as compras do final de semana, né? É agora, esse é o horário. Depois vamos pra casa como? De Uber. Vou chamar um Uber pra voltar pra casa. Enfim, cada um na sua, com alguma coisa em comum. Eu vou me deslocar em direção ao Menino Deus. Eu não vou ficar por aqui, a Zona Sul tá uma merda. Vamos ver se o Menino Deus vai estar melhor do que a Zona Sul. Duvido muito, na verdade, né? Duvido muito. Se bem que ainda tá cedo, são 10 pro meio-dia. O pessoal ainda não tá saindo de casa no sábado. Tá calor e nublado. Sobre o dia de hoje eu não falei ainda, então eu acho que vai ser um dia bom, sabe? Pelo menos ontem eu achava que ia ser um dia bom. Tive alguns relatos de colegas que trabalharam até tarde que disseram que foi bom. E vários outros disseram que passaram raiva que nem eu. Mas o negócio é muito mais aqui do que aqui, ó. Se o cara não tiver cabeça de trabalhar nesses dias assim, acontece o que aconteceu comigo ontem. Vou embora às 9 horas da noite, numa sexta-feira quente que tava, cidade de baixa lotada, os bares tudo cheio de passageiro. Mas eu não quis, larguei fora. O estagiário não tá afim de me ajudar e eu muito menos de fazer. Ó, de Armagem pra onde? Pra Tramandaí, Ipanema. Não vamos fazer. 7 km, R$13. Pra ir pra Ipanema, nem pensar. Se eu fosse pra cima eu ia. Se bem que nunca saberia. 27,70, né? Parece que esse é o mínimo da reserva do Uber. Desde aquele dia lá da Dell, com exceção de uma corrida que eu citei, inclusive, que era 24 alguma coisa, todas as demais corridas partiram de 27,70. De 3, de 4, de 11, de 13 km. Eu tenho recebido, ontem foram algumas aleatórias perdidas e hoje é a terceira ou quarta que vem e essa eu peguei. Reserva para as 2h20 da tarde para pegar na Cristóvão Colombo e levar para a Rua Barão do Amazonas. 27,70, 5,5 km. Ou seja, essa relação está excelente. Como a Cristóvão é uma região central, eu vou estar online. Provavelmente o estagiário vai mandar corrida até chegar
a hora do embarque, como aconteceu na quinta-feira, quando eu mostrei para vocês lá aquele embarque que eu fiz na Luiz Manuel, para aquelas duas velhas que foram, eu nem comentei depois, eu acho, né? Elas foram tão mal educadas comigo, eu tava tão curioso, tipo, que perdi todo o tesão da conversa. Elas pediram com antecedência de, sei lá, um mês, eu acho. Uma falou pra outra, mas faz um mês já que a gente já reservou pra ir pra uma peça de teatro na Henriques, que começava às 8 horas da noite, elas pediram às 7 horas a reserva. E porque da outra vez que elas foram na Henriques, teve outra oportunidade que elas foram pra Henriques e não conseguiram Uber. Daí não sei como é que elas se viraram. E daí dessa vez elas ficaram ressabiadas e fizeram a reserva. E funcionou, né? Deu tudo certo. Vamos ver se a de hoje com a Andressa funciona, né? Enfim, assim tá tudo certo essas reservas. Pra buscar dentro da cidade, no horário do meio do movimento, sem ter que se envolver. Ó, 12 pila pra onde? São Manuel. Vamos dar. Ali então pegar passageiro aqui na prefeitura. Tô aqui na 7 de setembro. Deixei a moça com a filhinha aqui na Praça da Alfândega, minha última corrida. Eu peguei ele na Glória, no bairro da Glória. Agora eu vou pegar na prefeitura, levar lá pra Rua São Manuel, não vi o número, mas enfim, bairro Santana, 13 pilinhas, tá boa coisa. Mas enfim, sobre a reserva, então, essas reservas que o cara não tem que se movimentar, não tem que, né, se organizar pra fazer, não tem que ir pra Del, atravessar, pegar a estrada pra buscar né? Eu acho que funciona. Quinta-feira funcionou e vamos testar ali hoje, a Travessa dos Passarinhos. Que lugar que ficou sensacional esse aqui, ó. Só não gostei que já tem 2 ambulantes vendendo cerveja ali, que já descaracteriza toda a beleza plástica da rua. Mas enfim, né? Eles estão fazendo o trabalhinho deles, tá tudo certo. Vamos ver então se essa reserva dá certo hoje, funciona direitinho, se a passageira vai estar me esperando. E se tudo estiver certo, a corrida é boa, 27 pilinhas da Cristóvão para Barão do Amazonas. Eu só faria isso o dia inteiro, sem dúvida nenhuma. Mais de 5 reais o KM, por exemplo. Por exemplo, não, mais de 5 reais o KM. Quando? A não ser com uma dinâmica de 15 e olha lá, pra tu conseguir uma viagem curtinha assim, com 5 reais o KM. Enfim, chegando aqui já na prefeitura. Que rua linda, né? Ratinho de não ter virado a câmera, mas agora já tá tarde, já tô chegando, já vai cortar mesmo. Pegar passageiro, tem que ver o nome dele, ele não vi. Levar ali pra São Manuel. Primeira nota 1 do dia. Mas já conto essa história pra vocês. Primeiro deixa eu mostrar esse edifício aqui, ó, só pra não passar batido. Rua São Manuel 2129. Tá bonitinho o prédio hoje, hein? Rua São Manuel 2129. Ponto, registrado. Caiu meu suportezinho aqui, vou ter que parar o take. Só um pouquinho. Não vou parar nada, quem sabe fazer ao vivo, como diria o Faustão. Melhorou? Não tem como, né, melhorar, na verdade. Calor assim é foda, tio. Olha, caiu de novo. Agora vou ter que parar. Agora temos que ser a praga da gorda. Falar mal dela. Ela derrubou meu suporte. Só com os olhos. Primeira nota 1 do dia então pra essa gorda fedorenta com carro de capivara que eu trouxe aqui pra São Manuel. Não pro 2129, sim pro lado do par 284. É difícil Ronaldo, aquele ali onde o 2129 que eu mostrei pra vocês. Eu morei ali entre 2003 até 2007, quando me mudei pra Luiz de Camões, lá em cima perto da igreja. Mas eu morava ali em 2006, quando o Rafael, meu filho, que já apareceu por aqui algumas vezes, aqui no canal Diário de Uber, já foi pauta de vários vídeos meus, inclusive. Quando ele nasceu, morávamos ali, ele, a mãe deles, Felipe e Rafael. Enfim, dito isto, 15 para 1 da tarde, primeira nota 1 do dia para essa gorda fedorenta com cara de capivara. Por quê? Porque ela marcou lá no centro, pelo localizador, dizia perto da prefeitura, perto do Siqueira Campos 1300, na verdade. Ela estava na estação do mercado do trem. Eu só descobri isso porque o pinzinho dela azul estava lá. E o GPS não ajuda, o aplicativo do Uber não ajuda a localizar nesses lugares muito movimentados. O pessoal não sabe mexer no aplicativo, não sabe digitar ali exatamente o endereço que está, porque não sabe qual é o endereço, é tudo assim, né?
Mas eu achei ela, só que a questão é a seguinte: cheguei naquela esquininha, naquela volta ali, tinha umas 3, 4, 5, 6, 7 mulheres mais ou menos. Eu não sabia de quem se tratava, né? Não fazia ideia de quem se tratava. Porém, eu vi que ela me olhava o tempo inteiro, desde que eu vinha vindo catando passageiro lá atrás. Então eu desconfiei e acertei no olhômetro, na bola de cristal, que ela era minha passageira. E ela não foi capaz de fazer nenhum tipo de sinal de reação, sinal sonoro, de luz, de abano, de fumaça, até eu parar na frente dela. Daí quando eu parei na frente dela, ela simplesmente veio e atravessou. Atravessou não, embarcou no meu carro. Eu só desconfiei que fosse ela porque ela olhou o celular e olhou pra mim. Só que ela só fez isso. Pô, eu não tenho bola de cristal. Ou tenho, nesse caso eu tive, né? E funcionou direitinho. Fiquei de cara com ela, disse, moça, vamos combinar, né, tia? Num lugar movimentado, faz um sinalzinho com o celular, faz um sinalzinho de mão, aponta pra mim, qualquer coisa. Ai, desculpe, moço, eu achei que tu tivesse me visto. Claro que eu te vi, olha o teu tamanho. Mas tem mais 4, 5 mulheres aqui, como é que eu vou saber quem é meu passageiro? E outra, tu marcou na prefeitura e tá no mercado. Ah, pois é o aplicativo. Sempre é o aplicativo. Sempre é o aplicativo. Enfim, ficou quietinha, colocou o som de ouvido dela, foi a melhor coisa que tem acontecido, justamente ter dado esporro nela. Não teve mais envolvimento. Daí quando tô vindo com ela pra cá, quando tô passando pelo túnel, tocou mais uma de 27,70 dessas reservas, só que na chamada exclusiva, provavelmente alguém cancelou ou não conseguiu no motorista, e eu não faço a menor ideia porque ninguém aceitou essa reserva. 27,70, que eu tô indo buscar 4 km, é verdade, mas a viagem tem 2 km, ou seja, no total vai ser 6 km que eu vou rodar para pegar na Riachuelo a 1 da tarde, agora são 10 para 1 da tarde. Então, previsão de chegada pelo Waze tá 1h01, perfeito, né? Vou chegar atrasadinho 1 minuto, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô dentro da programação que o estagiário conseguiu, né? Vai levar ali pro Menino Deus, pra rua Múcio Teixeira, 27,70. Eu sei que é reserva, dizia ali Uber Reserve, né? Na chamada exclusiva, taxa de reserva, sei lá quanto, corrida 27,70. Enfim, tô começando a gostar dessa história. Tô começando a gostar desta história. Tava bom demais pra ser verdade. É Uber Pet, só que ela não pediu Uber Pet, ela pediu Uber X. E eu nem viria se tivesse parecido pra mim Uber Pet. E ela gritando comigo, dizendo que pediu Uber Pet. Eu disse, não, moça, não adianta tu gritar, tá aqui, ó. Eu mostrei pra ela o aplicativo. Uber X, ó. Ah, não sei o que, se eu pedir Uber Pet. Moça, pode ter tido a intenção de pedir Uber Pet. Tu pediu Uber X e Uber Pet eu não faço. Cachorrinho, coisa mais linda, sambando na calçada, assim, ó. Bem peludo, não sei que raça que é. Parecia um salsicha, só que peludo, cabeludo, assim, ó. Né? Enfim, tava bom demais pra ser verdade. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Cara, não entendi mais nada. Daí eu cheguei, dobrei aqui na Marechal pra esperar a taxa, literalmente, pra esperar a taxa, o tempo, aquela coisa toda. Porque o relógio tava correndo, o passageiro cancelou. Putaça ela ficou. Putaça, ela errou, não sei se foi por culpa ou por dolo, né? 19,55 eu recebi pela taxa de cancelamento. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Eu rodei 4 km pra buscar ela, não levei cachorro e ganhei 19,55, ó. Não sei que conta esse estagiário tá fazendo. Acho que eles estão de carnaval, a turma do estagiário lá. Se trocaram os guri, se apertaram nos botões errados. Enfim, é isso aí, eu fiz a minha parte. Eu não fiz nada de errado, não. Ela gritou comigo, eu só me defendi. E tá tudo certo. Agora eu vou buscar aqui a Francine na Santa Casa, mas é uma viagem comparada, mas eu não gostei. Mas o destino final é aqui na Zenha, na José Honorato dos Santos. E 17 pilinhas, Comfort. 5 quilômetros, não sei onde é a parada. Deve ser na região, né? Enfim, pra cima deles. 19,55 de cancelamento. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. E ferro nelas.
1h30 da tarde, lembrando então agora às 2h20 eu tenho uma reserva agendada para pegar na Cristóvão. E a curiosidade então, quando eu estava finalizando a viagem que eu peguei da Santa Casa aqui na José Renato dos Santos, ali vindo para João Pessoa, a parada era na Duque, então tranquila a corrida, duas médicas super educadas. Começou a tocar tudo, bairro Floresta, viagens, né? Tô com umas 4, 5. Eu só recusando porque eu queria ver se até onde ele ia com essa história de mandar sua corrida porque eu pensei que se eu parar agora na Cristóvão vai ser muito cedo e daí ele já não vai mandar mais nada, né? Então vamos tentar uma corridinha para ficar perto, mas não tão perto assim também. Daí tocou uma para as Rodaranha e que eu tô indo buscar agora aqui na Vicente, do lado do bairro Santo Antônio. Mas antes parei para abastecer aqui no posto da Ipiranga da PF, posto Rede VIP da PF aqui da Polícia Federal. E o Arthur tá ali me esperando pacientemente, não cancelou a corrida, era no Tururu. A viagem ruim, por sinal 7 pilas. Vou pegar aqui na Vicente para levar para as Rodaranha. 472. Enfim. Mas de qualquer maneira eu vou ficar pifado lá na Cristóvão, talvez não tenha nenhuma corrida até às 12h20. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Na quinta-feira ele foi mandando, ele, o estagiário no caso, foi mandando corrida até literalmente faltar 5 minutos aproximadamente para buscar as duas veias. E eu tava a 1.2 km de distância, se eu não me engano. Eu tava na Santana e tava na Vicente com a Santana, na mesma região por sinal que eu tô agora. Na Vicente com a Santana para buscar na Luiz Manuel. Até ali ele mandou corrida. Vamos ver se funciona dessa vez, né? Vamos ver se funciona. E parece que ele tá com esse objetivo, né? De me deixar naquela redondeza ali e tal. Enfim, agora são 1h34 da tarde. Gostei, achei que ia ser a última corrida, que ia ficar de castigo meia hora esperando a porra da reserva. Tocou 15 pila pra pegar aqui na Dr. Flores e levar pra Anitta. Delícia de corrida. Delícia de corrida. E depois ele vai mandar mais uma, com certeza. Anitta 15,90, depois da Carlos Gomes. Então, na pior das hipóteses, vai dar uns 3 km pra buscar, se for o caso. A Andressa na Cristóvão. Ela é o meu parâmetro agora, tá? O meu destino, o meu PIN agora é Cristóvão Colombo 724. Sacaram o que eu tô falando, né? Eu tô rodando em cima em volta dele, ou pelo menos isso aí que eu tenho que pensar para as 2h20 da tarde, agora são 15 para as 2 da tarde. Mas só para não passar batido, que climão do Arthur com a namorada, ou com a mulher, ou com a esposa, com a companheira, seja lá o que for. Entraram mudos, saiu calados, cada um sentado de um lado, ele atrás de mim e ela lá do outro lado, olhando pro vidro, pro lado externo, para não cruzarem olhares. Que climão! Alguma coisa aconteceu. Antes de eu chegar para buscá-los, mas que detalhe, trouxe eles para almoçar num restaurante chinês, por sinal, aqui na Oswaldo Aranha, ali na Oswaldo Aranha no caso, né? Mesmo no climão, eles estão saindo firme e forte para almoçar juntos. É coisa de casal, né? Rotina de casal. Quem nunca? Quem nunca? É bem certinho. Como eu desconfiava, já abriu a corrida 12h03 para buscar lá na Cristóvão. E enfim, eu ia parar aqui, acho que até vou fazer isso, sabe? Acho que eu vou almoçar. Não vou almoçar correndo. Bem que eu sempre almoço correndo, né? Porque tá dando pra chegar lá 2h13, a partir de 2h20. E eu não posso cancelar antes das 2h25, se for o caso, né? Mas vamos lá. Aí que a Andressa esteja esperta, que dê aquelas duas veias e já desça, enfim, né? Já esteja pronto e tal. Porque ali na Cristóvão não tem como ficar estacionado na frente, né? Não é um lugar que eu posso esperar 10 minutos, se for o caso. Não é. Enfim. Vamos lá então, agora são 12h04. Alfredo Correia Daudi, aqui do bairro Boa Vista. Deixei a senhora ali na Anitta com o seu aspirador de pó Electrolux, que ela comprou lá no Dr. Flores. Não consegui abrir a tampa do carro, me obriguei a descer com muita raiva ali na cara, fuzilei ela. Senhora, é só apertar no botão, senhora.
Ai, mas eu apertei no botão, a tampa subiu. Ela pediu desculpa. Quase deu um tapão na cara dela. Desculpa o caralho. Tu tem noção a dificuldade que é pra eu sair do carro e voltar do carro depois? Não tem noção, né? Tem que fazer um evento no Facebook, marcar um horário, né? Definir horário, inclusive, e pedir reserva antecipada pra assistir. O evento, no caso, é eu saindo do carro e entrando no carro de volta. E a dias à parte, vamos lá então. Mais essa reserva do dia de hoje. A primeira foi cancelada, que me rendeu R$19,55. E confesso que eu até prefiro, se for o caso, um cancelamento que me pague 15 pila agora, do que esperar mais 10 minutos. Não, mas não vai acontecer um cancelamento, eu tenho que esperar 15 para cancelar. Enfim, vamos lá, parar de chafurdar aqui, vamos trabalhar. Deu bom. Trouxe o rapaz aqui para um set de gravação. Mas como ele entrou mudo, saiu calado, 9,50 para Veiga, não. Como ele entrou mudo, saiu calado, não faço ideia do que se trata. Enfim, cheguei 2h13 na frente da parada do bus, justamente na esquina da Cristóvão com a Rua Pelotas, onde é proibido parar e estacionar. 2h13. Tentar descobrir o que se trata isso aqui. Tá vendo esses caminhões à esquerda? São tudo equipamento de filmagem. Ó. Cinecidade. Esse é o nome da produtora. Olha, o negócio vai ser grande pelo jeito. Ó. Tem uma comidinha ali, ó. Deve ser pro pessoal para trabalhar. Interessante. Mas não faço ideia do que se trata, porque o rapaz não falou nada. Só me dei conta disso que eu vim agora, assim como vocês. Então eu cheguei 2h13 ali. Mandei mensagem, cheguei. Nem se movimentar. Ué, eu tô com um X desligado e tá vindo o Tururu. Tururu no Comfort, será? 16 pila pra onde? Riachuelo, vamos dar ali. Entrei aqui na Portuguesa, eu ia em direção a Bourbon ali pra me incomodar. Então vou pegar no Bento 1515. Vamos manobrar ele aqui no ponto de táxi e voltamos pra Bento. Mas enfim, então só pra resumir essa reserva que eu fiz, eu fiquei curioso agora, tem uns Tururu ali, eu tô só com o Comfort ligado. Eu confirmei isso, tô só com o Comfort ligado. Será que a Tururu finalmente chegou no Comfort? O estagiário já mandou mensagem uma vez, ó, o Tururu vai ser pra todo mundo. Só que nunca veio Tururu no Comfort, só no X. X, plano de prioridade, isso aí tudo tem no Tururu. Agora, Comfort nunca apareceu pra mim, pelo menos pra mim. Mas eu não consegui ver, porque eu aceitei a corrida, daí agora aceitei a corrida, vamos dar, né? É corrida boa, 16 pila, pegar aqui no 1515, o TNN vai levar pra Riachuelo no centro. Então tá, só pra resumir e finalizar a história da viagem da reserva, então. Cheguei 7 minutos antes, né? Então tipo, o relógio disparou. Pra quando começasse 2h20, começar a contar os 5 minutos que eu poderia cancelar. Mas, com 4 minutos, eu esperando, era 2h17, mas 3 minutos antes do previsto, chegou o rapaz, com a cara toda amassada, perguntou se o carro era pra Andressa, se é só namorado dela, ela pediu pra mim, isso aqui é. Ah, tudo bem, vamos lá, vamos dar ali. Pensei, não vou perder 27 pilas por causa disso, né? Não vou perder 27 pilas por causa disso. Normalmente eu não faço esse tipo de situação, mas a viagem, quando é assim, meia dúzia, essa coisa era boa. No geral, eu rodei 13 km para buscar, ali de Boa Vista até o ponto da Cristóvão. Fiz a viagem de 5.5, 8.5, 27,70 o valor da corrida. E ok, né? Vamos combinar que isso aí é uma viagem boa, assim, num horário de dinâmica e tal. Não é nada de extraordinário, não é nada de... Muito melhor foi aquela corrida aquele dia, daquelas duas velhas de novo para Henriques, que eu fiz 27,70 também. Só que eu rodei ali 3 ponto qualquer coisa quilômetros e busquei um. Não, aquela lá foi... Essa aí foi perfeita. Aquela lá de trás, enfim. Mas essa de hoje... Boa corrida, não dá pra dizer que é ruim. Mais de R$3 o km. Mas também é nada de extraordinário, nada de... Não fiquei rico por causa disso, né? Então é isso, fiz uma manobrinha aqui dos guri. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Pegar o passageiro aqui no Bento 1515 e depois Riachuelo. Delícias. Velho tarado, meu babão. Oi. Deve estar com problema essa tampa.
A véia não conseguia abrir, essa não consegue fechar. Enfim, aeroporto, perceberam, né? Larguei o Vitor lá na Riachuelo, na Igreja das Dores. Só um pouquinho. Tudo certo. Deixa eu ligar o X aqui, né? Vamos chegar ali embaixo, depois a gente liga o X. Forçar o Comfort então, né? Peguei o Vitor pra levar lá no 15, peguei no 1515 pra levar lá pra Igreja das Dores. Que é gurizão, gente boa, estudante de mestrando em... Ele é bacharel em administração, mestrando em agronegócio. E vai fazer um trabalho sobre frutas nativas aqui do Rio Grande do Sul. Veio me contando a história dele. Eu achei muito bacana, um cara gente boa pra caramba. Ele tocou em espera pegar as duas moças de Curitiba, voltando pra casa, aqui pro aeroporto, lá da Andradas, bem em frente à Casa de Cultura. Agora tenho mais 6 minutos a partir desse momento pra esperar uma corrida, mas eu tenho que ligar o X, porque senão eu tô fudido, né? Se não tocar, eu vou ali no posto Shell, que tem aqui na saída do aeroporto, mijar e almoçar e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Montenegro. Roberta, você te ajuda aí? Vou ajudar ela. Montenegro. Porque eu larguei passageira, daí fiquei na área de espera aqui, esperando. Gente. Exatamente. Vamos para Montenegro? Isso. Bora lá então. Não. Conheço a cidade, mas como motorista de aplicativo nunca tive oportunidade. Só virar a câmera. Cidade nova para mim e para muitos de vocês também. Montenegro, então cheguei. Deu quanto tempo? 1 hora, não? Era 13h13, agora são 4h08. 55 minutos para 55 km para R$99. Poderia ter sido mais rápido se não fosse a chuva. Pensem na chuva que eu peguei aqui no trecho de Nova Santa Rita pela 386. Eu não lembro de ter pego uma chuva na estrada daquele jeito ali, com aquela intensidade, com aquela força. Pelo menos era só chuva, não tinha vento. Alguns raios é verdade, mas nada que demais em relação a isso. Aqui um loteamento eu acho que parece ser Timbaúva. E eu preciso achar. Eu quero mostrar para vocês um monte que dá nome à cidade de Montenegro. Esse morro que se vai aparecer na frente aí, ó. Ele é avistado de várias na chegada daqui. De longe tu já vê ele. É um monte que dá nome à cidade. Pelo jeito eu tô bem no centrinho aqui. Tem uma praça ali na frente. Eu tô em busca de um posto de gasolina agora pra mijar como se não houvesse amanhã e almoçar. São 4h08 da tarde e não almocei ainda. Não consegui parar pra almoçar. O pessoal, o estagiário não me deixou. Não faço a menor ideia pra onde eu vou. Já tô com uma corrida de 26 pila para São João do Sul ou São José do Sul. Agora já não fiquei na dúvida. É uma cidadezinha que tem aqui, não sei quantos quilômetros, eu não vi. 26 pila deve ser em torno de 20 quilômetros, né? Em direção à Serra, em direção a Garibaldi, em direção a Carlos Barbosa, aquela região ali, para BR-470, se eu não me engano. Não sei se eu devo ir reto aqui, tio. Cara perdido é foda, mas eu tô indo em direção ao Montenegro, que eu quero mostrar ele. E se a gente achar um posto, eu tocar uma corrida. Se bem que nesse momento eu não queria que tocasse uma corrida. Nesse momento eu preciso mijar. Isso é mais importante. Almoçar, se der, é melhor. Olha aí, ó, Montenegro. Show, né? Ó, um tururu aqui. E agora, José? Até que eu pego a estrada? Não, vou fazer o retorno. Já tô vendo que tem 2 rótulas na minha frente. Lá tem um posto, já vi. Parece ser posto Shell, que é laranja e vermelho. Vou parar nele, mijar e almoçar. Depois rezar pra Nossa Senhora das Nojeiras. Me mandar, tem um Desco aqui. Aqui deve ter banheiro também no Desco, né? 664 não me move. Faço a menor ideia pra onde é, mas com certeza é pra dentro de Montenegro.
E essa não me move, não me move, não me move. Lá no fundo dessa rua aqui, que chama, não faço a menor ideia, tem um posto lá, Rodóion, bem na frente do Monte Negro, ou da pontinha do Monte Negro. Não, bem na frente do Monte Negro mesmo. Olha que delícia, cara. Até vou tirar uma foto e colocar no Insta depois. Vamos lá, fazer isso agora, na verdade. Chega de falar com vocês. Chegar naquele posto que tem ali na frente, mijar, almoçar, depois rezar para Nossa Senhora das Nojeiras. Vou tirar uma foto aqui. Impressionante, né? Liguei a gaúcha, agora descobri o temporal tem em Porto Alegre. Então eu peguei ele no caminho. Eu direcionei o aplicativo. Disse, vou dar uma espiadinha como é que tá a cidade de dinâmico. Eu escutei a gaúcha aqui. Eles estão falando que tá chovendo lá forte no Beira-Rio. Vai começar agora a última rodada do Campeonato Gaúcho. Vou dar uma olhadinha como é que tá o mapa da dinâmica. 12, 13, 15 pila, toda a cidade. Eu aqui, em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo não, em Montenegro. Bem na frente do Montenegro. Metendo uma comida, né? Cada um na sua com alguma coisa em comum. Tocou. E de Comfort. E desaforo de Comfort, vamos combinar. Mas o destino é Adão Banho, bairro Cristo Redentor, zona norte de Porto Alegre. Detalhe, agora são 4h30. Desde que eu cheguei até 3 minutos atrás aproximadamente, eu estava direcionado para Ipanema, zona sul de Porto Alegre. E daí eu pensei, mas só um pouquinho, é mais perto de Novo Hamburgo, é mais fácil conseguir uma viagem para Novo Hamburgo, Montenegro, do que conseguir uma viagem para Porto Alegre, né? Eu direcionei para Novo Hamburgo. E tocou para onde? Cristo Redentor, zona norte de Porto Alegre. Vou ali pegar Francis, não sei se homem ou se é mulher, 120 pilinhas. Eu vim 55 quilômetros, aqui deve ser 65. Eu printei e nem vi. Aceitei e nem vi. Printei, já postei no Instagram e nem vi a quilometragem. Mas deve ser entre 60 e 65 km para 119,60, se eu não me engano, de Comfort, né? Então vamos combinar aqui um desaforo. Mas tá me levando para volta de casa. Eu vou chegar lá daqui mais ou menos 1 hora, talvez. E em 2 horas vou ter feito R$220. 2h20 mais ou menos. Tá bom? Ou quer mais? Eu sempre quero mais, né? Mas vamos combinar que tá bom. Rodei o quê? Vou ter rodado o quê? 120 km? Um monte, né? Um monte. Primeiro, antes de cantar a vitória, vamos ver se a gente vai embarcar o Francis, né? Ou a Francis, sei lá. Espero que dê tudo certo. Feito então, não doeu. Delícia de viagem. Rapidíssima. Sem alteração, sem chuva para atrapalhar, para dar medo, para dar cagaço. O casal veio dormindo. Um colado com o rosto de um lado direito e o outro colado com o rosto do lado esquerdo. Não queriam conversa também. Hoje os casalzinhos não estão afim de conversa no Gaspar. Ou o Gaspar tá fedendo a merda desde ontem e eu não tô sabendo, eu não tô sentindo. Mas eu creio que isso não deva ser realidade. Enfim, 5h30 da tarde, então tudo certo, nada resolvido. Agora vamos voltar ali pro travesseiro? Vamos voltar ali então? Vamos lá. Se o mobilete ficar beiçudo, de ficar fazendo corridinha no travesseiro, o Gaspar fica beiçudo de pegar chuva na estrada. Pegar NAT. Isso mesmo, que nem o frango. NAT, N-A-T. Nada mais. Aqui na Álvares Cabral, levar ali para Antônio Parreiras de Comfort, 16 pilinhas e nada mais. Loucura, não para. Aqui tem um bando de louco, um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda. Eu tava pensando agora, mas é boa pra caralho. Eu tava pensando agora, desde a corrida da reserva que eu fiz lá, que eu esperei 7 minutos, 3 minutos, lá quantos minutos eu esperei lá o rapaz na... Não fiquei mais ocioso. Sim, enquanto eu almoçava. Conta isso? Enquanto eu almoçava lá em Montenegro. Agora Marcelo tá me esperando lá no hospital da PUC, mas eu preciso mijar, porque ninguém é de ferro aqui, tia, né? Vou mijar aqui no Inca e pegar ela lá no hospital da PUC por mais 18 pilinhas. Mais uma, não para, que loucura, tia. O que eu ia falar? Até esqueci. Até esqueci. Eu ia falar, tô aqui agora na João Varig. Tô indo buscar a Camila para mais uma corrida. 15 pila aqui da... O que eu ia falar, tia?
Que loucura, só do nosso. 10 para 7 da tarde. Pegar a Camila no meia hora, levar lá pra Santana, mais 15 pila. A moça aqui, eu acho que vai pra formatura. Toda ajeitadinha do meia hora. Enfim. Eu lembrei que eu queria falar pra vocês. Mais cedo eu comentei, quando eu tava falando num take aqui, que eu tava só de Comfort e tava aparecendo uns tururus, né? Pois é. Agora, antes dessa corrida que eu fiz agora ou antes da corrida que eu levei pra PUC? Não sei. Antes dessa corrida que eu tava aqui. Eu finalizei a moça da PUC ali na SAP. Da PUC, do hospital da PUC eu peguei há pouco, a Marcele. E daí não tocou na sequência. Na verdade tocou um monte de coisa lá pra Zona Norte que eu não quis fazer. E daí eu, né, só de Comfort estou. E daí começou a aparecer tururu, fui ver. É os Uber X perdidos, os refúgios do X. Vindo os tururu com X desabilitado. O estagiário não perde uma, né? Não perde a oportunidade, né? Se colar, colou. Se colar, colou. Ele fica jogando ali, me enchendo a cabeça, enchendo a cabeça, enchendo a cabeça, enchendo a cabeça. Enchendo a cabeça. Mas enfim. Só para não passar batida. Achei que era tururu do Comfort, não. É tururu do X com X desabilitado. Uma nova modalidade agora de estagiário. Enfim, agora pega Fabrício, aqui na Leopoldo Bier, mais uma de 14 pilas, ali pra Fernando Machado. Corridinha rapidinha, 2-3 km. Sei lá, não vai dar 10 minutos com certeza. 13 pila, 14 pila, sei lá, 13 e uns quebrados. Pra cima deles e ferro delas. 7h05 da tarde. Parou. E que canseira que me deu hoje, hein? Hoje foi uma canseira boa, uma canseira gostosa. 9h18 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na José do Patrocínio, na Cidade de Baixo, na primeira quadra aqui. Depois da Loureiro. De cara pra confusão. Direcionei pra casa porque tá vindo uns tururu. E no estilo do estagiário desse horário, né? No estilo desse horário do estagiário. 38 tocou pra Guaíba agora, 29 km. Antes disso tocou 32 pra Eldorado. Esse tava melhor, porque era Eldorado, mas mesmo assim, né? E pra Eldorado essa hora não tem Del pra te salvar. Enfim, sem contar mais umas coisinhas aí pra buscar longe e não vale a pena. Mas eu vou largar uma dica antes de eu finalizar esse take, que é o penúltimo. Nunca faça plantão, que nem eu tô fazendo agora. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Na CB, nesse horário, entre 9 e 10, entre 8 e 10 da noite. Depois das 10 até dá pra fazer. Por quê? Porque o pessoal tá vindo pra cá. E tá cheio de motorista. Eu tô do lado da Ipatura, que é um ponto de encontro da manada, onde ficam todos ali contando piada, fumando cigarro e deixando o tempo passar, né? Esperando que o aplicativo ligado à boa, né? E a concorrência então é muito grande e não tem demanda de saída dessa região agora. As pessoas vêm pra cá porque tem vários bares e restaurantes, vem tudo de Uber, né? Então tem bastante oferta de motorista. Ainda mais parado como eu tô, dificilmente vai tocar. Eu tô dando um tempinho porque eu direcionei na expectativa de que toque alguma coisa em direção pelo menos à região do Barra Shopping Sul. E depois, de repente, eu pego mais uma. Mas não é uma boa ideia, tá? Dica do diário de hoje. Da mesma maneira, o mesmo raciocínio se vale para shoppings, ali no horário do meio-dia, 1h da tarde, onde as pessoas estão indo. Evento, né? Quando tu vai levar para o evento, pode ter certeza de uma coisa, de duas coisas. Tu vai ter tranqueira para chegar e tu não vai ter passageiro para sair, né? Pelo mesmo raciocínio, as pessoas estão indo para aquele local e a oferta de motoristas naquela região é enorme, né? E ninguém sai daquela região no horário de evento, no horário de início de evento principalmente. E o contrário, loteria, taxar o passageiro, né? Pela confusão, pelo vulgo, pela falta de tato que os passageiros têm com o aplicativo, de não saber se posicionar, de não saber pedir às vezes na melhor posição. Então é bem complicado. Tá, deixa eu finalizar por aqui. Eu vou me arrastar em direção ao Shopping Praia de Belas, que agora sim, horário de saída de shopping, né? Ali sim vai ter corrida com certeza. Não queria ter que vazio, se bem que eu não tô longe, eu tô no máximo 2 km do Praia de Belas.
mas a minha esperança é que eu pegue alguém aqui dentro da CB mesmo, né? Qualquer uma dessas ruas aqui, República, Lopo, Luiz Afonso, enfim, ou na própria Patrocínio mesmo. O Tururu não dá mais pra olhar, é inacreditável. Pelo menos assim, em dias de muita demanda, o Tururu é só refugo do refugo, né? E no dia de baixa demanda, quando toca o Tururu, tu tem que ter o dedo muito rápido, porque vai ter um monte de motorista esperando aquela chamada também. E o estagiário vai escolher, na verdade, pra quem que ele vai mandar. Ou pro mais rápido, ou pro mais perto, ou sei lá o que. Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Deixa eu finalizar este take aqui, daqui a pouco finalizo o vídeo de hoje. Eu tô cansado, já tô trocando as palavras, mas de qualquer maneira o resultado tá ok. Já fechei R$627 até o presente momento, 9h22, 10 horas de trabalho. Claro, né, foi a Montenegro, voltei com o passageiro, isso aí deu um up, né? Se não tivesse feito isso, eu teria pelo menos menos R$100, pelo menos menos R$100. De qualquer maneira, o final de tarde foi sensacional. Eu voltei até agora, até a última corrida que eu trouxe. Para onde eu trouxe? Para Marechal Floriano aqui. Depois eu desci, fui no posto da Laredo mijar e depois parei aqui. Sem parar, quase não vi mapa, né? E on fire. E muitas vezes escolhendo, recusando o comfort como se não houvesse amanhã. A questão é, existe amanhã. Tava esquecendo de vocês. A minha ideia não era gravar hoje, né? Mas eu não consigo, né, Moisés? Eu não consigo. E que bom que eu comecei a gravar o dia de hoje, porque daí eu registrei uma nojeirinha que eu não costumo fazer. A propósito, pensei muito a respeito da viagem para Montenegro. Em sã consciência, eu não faria de novo, porque é muito arriscado. Ok, vai ter tem um monte de gente, inclusive já me respondeu, só volta quem vai, né? Mas teve um monte de gente que me mandou mensagem dizendo que voltou vazio também, de Montenegro, de sei lá o que, Campo Bom, de Novo Hamburgo, do raio que o parta. E eu sou dessa turma que eu não gosto de apostar, principalmente em sábados, que são movimentados, e hoje se comprovou isso. Eu acho que eu não vou dizer que eu troquei 6 meia dúzia, eu fiz mais do que eu teria feito em 2 horas e meia em Porto Alegre, indo e voltando para Montenegro. Eu fiz mais, mas eu arrisquei não fazer esses mais, né? Se eu não tivesse conseguido corrida em Montenegro, eu teria que me deslocar no mínimo ou até Canoas pela 386 ou até Novo Hamburgo pela 240 a partir de Montenegro, né, para seguir trabalhando, e teria deslocado aí uma meia hora, talvez menos, vazio, né, sem ganhar porra nenhuma. Mas eu tive sorte, eu tive muito mais sorte que juízo. Foi bom, deu bom, né, mas eu em sã consciência não faria de novo, né? Não num sábado, talvez num dia de semana, talvez num domingo de tarde, mas num sábado de tarde, numa sexta-feira à tarde, não. Isso aí não me move, mas está registrado, né? O que vale são os 3 pontos, como diz aquele youtuber. Então é isso, tô chegando aqui, só colocar o Gaspar para dentro de casa, na casa dele aqui, e depois subir esse vídeo, né? Descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Sim, amanhã eu vou trabalhar. Tem que fazer no mínimo mais uns 300 pila para começar segunda-feira, né? Na mesma vibe, correndo atrás de tudo de novo. Mas amanhã não pretendo gravar, tá? Já vou adiantando de novo aqui. Não era minha ideia ter gravado hoje, até para dar um tempo para vocês assistirem meus vídeos. Todos os dias dessa semana eu gravei, e tenho certeza que muitos não tiveram tempo para assistir, né? Porque afinal de contas são vídeos longos e muitas vezes repetitivos. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E só para finalizar, pedir para quem chegou até aqui, vá lá no canal do Jean, o @uberdomota no Instagram. Faz um carinho nele. Ele tá cesteado, recebeu muita crítica pelas postagens que ele fez durante a semana, e não tá acostumado talvez a receber críticas, a receber comentários negativos e tal. E enfim, faça um carinho nele lá, que ele só quer mostrar o trabalho dele. E eu posso garantir que trabalhar como motorista de aplicativo
Isso ele sabe fazer e como poucos.